A palavra de Deus não apenas nos alcança, ela nos transforma. Ela cura feridas profundas, quebra ciclos e gera um novo caminho em nossos corações. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro poderoso com a palavra de Deus. Sabemos que Deus já iniciou uma obra em você, mas Ele ainda tem algo poderoso para revelar hoje. Permaneça conectado conosco até o final dessa celebração. Acompanhe essa palavra juntamente com o livro Decisões do 30 Semanas. Após a celebração, teremos o nosso tempo de partilhas nos grupos de apoio. Vamos viver isso juntos? Olá, eu sou um filho amado de Deus, vencendo a compulsão e a ansiedade. Meu nome é Tiago. Muito bom nós estarmos juntos aqui nessa noite, terceira noite das 30 semanas, Você já venceu 10% dessa etapa, então só faltam 90 agora, você vai até o fim, amém? Amém. Você que nos acompanha online também, você vai chegar até o fim dessa jornada, vai conseguir vencer essa etapa, que é uma etapa muito maior do que 30 semanas na sua jornada, mas é uma etapa de cura na sua vida, nas suas emoções, na sua história, na história daqueles que caminham perto de você também. Muito poderoso o testemunho aqui da Sabrina, que nos abençoa muito também nessa noite. E eu creio que enquanto você participa dessas 30 semanas, enquanto você está fazendo o seu processo de cura, restauração, você está gerando testemunhos também, assim como o da Sabrina, no seu processo de cura. E talvez amanhã seja você aqui, testemunhando aquilo que Deus tem feito na sua história, na história da sua família. Amém? Vamos lá, quero orar com você aqui. Nós vimos para a nossa terceira semana dessa etapa. Jesus, nós te agradecemos aqui por essa noite, te agradecemos por tudo que já foi ministrado até aqui, Pai. Te agradecemos pelo nosso tempo de adoração, por esse testemunho poderoso. E em nome de Jesus, Pai, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos e que possamos de fato continuar admitindo que precisamos do Senhor e precisamos de ajuda, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, então nós estamos na primeira etapa, a primeira decisão dessa jornada das nossas 30 semanas, que é a decisão de admitir. E hoje nós vamos decidir admitir que nós precisamos de um confidente. Diga assim, eu não dou conta sozinho. Na prática, nós não damos conta sozinho. Eu não dou conta sozinho, você não dá conta sozinho. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos da igreja, da família, da comunidade e nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas que caminham perto da gente, pessoas que estão dispostas a nos ajudar, a nos apoiar, a nos ouvir, a nos confrontar. E isso tem a ver também com nós encontrarmos um confidente nessa etapa das 30 semanas. Isso certamente é um ponto fundamental para que você receba tudo que você tem para receber durante todo esse processo na sua vida. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando nós oramos uns pelos outros, confessamos uns aos outros, falamos das nossas dificuldades, a palavra está nos ensinando, Tiago está nos dizendo aqui que nós somos então curados. Você veio para esse processo das 30 semanas para receber uma cura de Deus também nas suas emoções, na sua vida, nos seus desafios. E nós entendemos que faz parte desse processo você encontrar um confidente para poder confessar, para poder se abrir, para poder falar sobre as suas dificuldades, e isso é parte também da sua cura. E o primeiro passo é nós admitirmos que o processo de reconhecimento, ele já começou em você. E admitir que aceitar é algo verdadeiro na sua história. Você precisa aceitar que você precisa de ajuda. Você precisa aceitar que você precisa de pessoas. Eu preciso aceitar que preciso de ajuda e de pessoas ao meu lado. É o início do processo de cura. Negar é continuar vagando na trilha escura da doença, dos vícios e dos maus hábitos. Você negar, eu negar, nós negarmos que nós precisamos de ajuda é nós escolhemos navegar nas nossas doenças, nós escolhemos navegar nos nossos vícios e nas nossas dores. E quando nós decidimos falar, quando nós decidimos sair dessa negação e admitir que nós precisamos sim de ajuda, isso nos leva para o nosso processo então de cura. E negar é o fato de você estar
lendo isso até aqui, inclusive significa que você já decidiu que você saiu da negação. Você já decidiu admitir que você quer sim receber da cura que Deus tem para você nessa estação. E é necessário muita coragem para tomar essa decisão. Você precisou de coragem para decidir estar aqui e você precisará de coragem para concluir essa etapa na sua vida também, na sua jornada. São 30 semanas, é por isso que não são 3, é por isso que não é uma, porque são 30, é uma jornada. E você precisa de coragem para tomar essa decisão também de restaurar os seus relacionamentos, e isso não conseguimos fazer de forma solitária. Nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nós precisamos restaurar relacionamentos e é por isso que nós estamos aqui nesse processo também das 30 semanas. A realidade é que todos nós precisamos de 3 instâncias ou 3 pilares para nos ajudar a vencer as nossas batalhas. O primeiro deles é Jesus Cristo, que é aquele que nos conecta a Deus, aquele que nos conecta ao Pai e que é capaz de nos curar. O segundo é um grupo de apoio, onde nós podemos partilhar, onde nós podemos nos conectar com outras pessoas, com outras histórias, com outros desafios. Hoje estava falando com uma pessoa e aí ele comentou comigo, falou, cara, às vezes eu compartilho aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou fazendo, achando que só acontece na minha história. E aí eu comecei a conversar com outras pessoas e percebi que acontece também em outras famílias, em outras pessoas, e isso me ajudou a criar coragem para me abrir e a vencer, porque eu vi que outras pessoas também estão vencendo. E é por isso que nós precisamos de um grupo de apoio. E precisamos também de um confidente, que nos conecta com nós mesmos. Nós precisamos de alguém que nos ajude a nos entender, de alguém que nos ajude nos ouvindo, alguém que nos ajude a nos conectar conosco. Provérbios capítulo 28, 13 diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E aí tem aí para você refletir aí no seu material. Você decide ter um confidente? Você decide ter um confidente? Você deseja ter um confidente? Assinala aí no sim, né? Você deseja ter um confidente? Que você possa encontrar essa pessoa. E eu quero aqui destacar alguns passos que você precisa identificar para escolher, então, o seu confidente, essa pessoa que vai caminhar mais perto de você nessa estação. O primeiro deles é, esteja atento ao seu redor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 e 10 diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Esteja atento ao seu redor, as pessoas que estão disponíveis para segurar a sua mão. O seu confidente, ele vai ser, inclusive, nessa jornada, essa pessoa, uma pessoa muito importante no seu processo de restauração, alguém que você vai escolher para te auxiliar, inclusive nas suas decisões, na escrita das suas memórias, da sua história, vai ser um ouvinte nessa jornada junto a você também, vai ser alguém que vai estar ali te ouvindo todos os dias, e é fundamental que você, todos os dias não, né? Alguém que vai estar te ouvindo nessa jornada, mas você não vai falar com o seu confidente todos os dias, ok? Mas ele vai estar te ajudando nessa jornada também, disponível a te ouvir. E é fundamental que essa pessoa já tenha feito pelo menos um ciclo do 30 semanas. Então você precisa estar atento às pessoas que são possibilidades de estar aí caminhando mais perto de você nessa jornada. Então, observe pessoas que você admira, pessoas que podem te ajudar nesse processo, pessoas que já fizeram o ciclo do 30 semanas e que certamente serão bons ouvintes também nesse tempo. Confidente é alguém que você vai escolher para ter ao seu lado nessas decisões, alguém que você vai fazer a sua leitura das suas memórias e você vai ser ali um leitor, ao qual ele vai ser um confidente, mas um ouvinte. O que ele vai fazer no momento dessa leitura? Em alguns momentos ele vai te ajudar na tomada de decisão, em alguns momentos ele vai estar ao seu lado quando você quiser tirar alguma dúvida, mas na prática ele será também um bom ouvinte quando você for ler ali as suas memórias. E no processo dessa convivência entre vocês dois, ele vai te ajudar muito a aprofundar, inclusive, assuntos que talvez estejam adormecidos dentro de você e que você precisa, nessa estação de cura, reavivar isso para conseguir, de fato, poder ser curado em todas as áreas. Também poderá conversar sobre decisões, prazos combinados,
para algumas resoluções que precisam acontecer, algumas questões mais práticas, você colocar ali algum plano, fazer um plano, um planejamento com ele durante esse processo das 30 semanas, como vocês vão trilhar juntos essa jornada, e eu tenho certeza que o seu confidente vai ser alguém que vai te ajudar muito. Pode inclusive ser o seu líder de GDC, pode ser o seu discipulador, o importante é que ele já tenha feito um ciclo de 30 semanas para ele fazer esse papel corretamente na sua jornada. Segundo, esteja atento aos apontamentos de Deus. Isaías 30, 21 diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-me. Esteja atento aos apontamentos de Deus nesse tempo também. Ouça sempre os apontamentos que Deus te dá. Histórias, amizades, uma conversa, uma afinidade mais imediata, uma empatia. Tudo pode ser um apontamento, então, de Deus para você nessa estação. Escolha alguém que vá caminhar com você juntos nessa jornada. E eu creio que nesse processo de cura, Deus vai gerando um alinhamento entre você também e o seu confidente. Eu me lembro que o Marcelo Trombone, que fez aqui o momento de gratidão e fidelidade, ele foi o meu confidente em uma das etapas do 30 semanas também, um dos ciclos. No primeiro ciclo que eu fiz, o Marcelo foi o meu confidente. Eu me lembro que uma das coisas que me fez me conectar a ele naquela estação, nós não estávamos tão próximos ali, mas quando eu me converti nessa igreja há 12 anos atrás, quando eu tive um encontro com Jesus, no dia em que eu tive o primeiro encontro com Jesus nessa igreja, a pessoa que me encontrou, após eu ter esse encontro, conversou comigo, me contactou, pegou meu contato, começou a conversar comigo, foi o Marcelo, há 12 anos atrás. Depois disso eu fui fazer o meu ciclo de 30 semanas, e isso nos conectou de uma forma da qual nós estávamos lá atrás. Ele estava fazendo parte do meu processo de conversão, fez parte do meu processo de cura, e hoje está aqui servindo também no 30 semanas, estamos juntos aqui também nessa jornada. Então você vai encontrar pessoas nesse processo que vão te ajudar, que vão te encorajar, que vão estar ao seu lado. E eu me lembro que quando eu fui fazer o meu primeiro ciclo do 30 semanas, eu sofri um abuso sexual na infância, e aquilo me marcou de alguma forma por um tempo na minha jornada, mas aquilo já não me doía mais, aquilo já não me marcava, eu já não lembrava mais daquilo, aquilo já não era mais uma dor, mas eu não tinha coragem de falar. Não era uma dor, eu não me lembrava mais, eu não estava todos os dias pensando nisso, mas eu não tinha coragem de falar como eu estou falando aqui agora, eu não tinha coragem de escrever como eu estou falando aqui agora, como eu estou escrevendo nas minhas memórias. E eu posso te dizer que o seu processo de cura nessas 30 semanas pode ter a ver com a sua cura, mas vai ter a ver também com o processo de comissionamento que Deus tem para você. Tem a ver também não apenas com a sua cura, mas com a sua missão. O seu processo de cura não tem a ver apenas com você, mas tem a ver com aquilo que Deus quer fazer através de você. Ser abusado na infância não me trazia mais dores, mas não ter coragem para falar sobre isso talvez não me permitia viver a missão que Deus tinha para mim. Ser um instrumento de cura na vida de outros também. Ou seja, o processo de cura na sua vida, a jornada de cura que Deus espera para você nessa estação tem a ver com a missão que Deus entregou nas suas mãos também. Nós entendemos que nessa igreja, uma ferida fechada é um ministério aberto. Talvez você vai passar por 30 semanas para ter uma ferida fechada e um ministério inaugurado a partir da sua vida, da sua jornada e da sua história também. Então ouça sempre a voz de Deus para que você se conecte a pessoas que vão te ajudar nesse processo e nesse comissionamento. Para que o processo de restauração seja efetivo, você precisa seguir algumas orientações básicas. Então, orar e buscar a direção de Deus primeiramente, estar atento às orientações dadas aqui nos encontros. O confidente, ele deve ser sempre do mesmo gênero, tá? Sem exceções, então, homem com homem, mulher com mulher, sempre do mesmo gênero. Tá? O confidente deve ter feito o curso de confidente com a equipe de liderança. Certifique-se de que quem você está escolhendo vive de acordo com o que fala também e tem um relacionamento com Jesus. E escolha alguém que seja um bom ouvinte e seja forte o suficiente para te confrontar na sua negação. Então reflita aí, né? Escreva aí no seu material também alguns nomes, algumas pessoas que você já veio à mente agora, algumas pessoas que você entende que podem te ajudar nessa jornada das 30 semanas. E entenda como essa pessoa pode
te ajudar nesse tempo. Primeiro, ela pode orar com você. Segundo, vai te orientar no seu desenvolvimento da escrita das memórias. Será apenas um ouvinte após a conclusão da escrita das memórias. Então, ele vai te ajudar em algumas decisões, vai te ajudar em algumas etapas do processo. Mas, quando você for ler as suas memórias, ele vai ser ali um bom ouvinte. Me lembro que quando eu fui ali ler minhas memórias para o Marcelo, ele foi um excelente ouvinte. Mas ele só ouviu de fato. E de fato, enquanto eu estava ali em lágrimas, ele estava ali me ouvindo, porque era o papel dele naquele momento. Permitir que Deus fizesse aquilo que ele precisava fazer, enquanto ele apenas me ouvia. Vai te apontar também alguns bloqueadores e oferecer um ponto de vista mais objetivo. Talvez ao longo da jornada você vai encontrar alguns pontos de inflexão, algumas coisas que você entenda como bloqueadores, ou o seu confidente ali vai entender como um bloqueador na sua história, e ele vai te ajudar a identificar isso, vai te ajudar a enxergar esses pontos. E o confidente, ele auxilia no processo de restauração, mas ele não vai ser alguém que vai consertar os seus relacionamentos. Ele vai te orientar nesse processo, mas isso é um trabalho seu. Você vai precisar reconstruir as suas pontes, você vai precisar reconstruir os seus relacionamentos, e ele vai estar ali orando por você. Talvez em algum momento você vai ter que fazer alguma reparação, você vai mandar uma mensagem para ele, vai fazer uma ligação, ele vai estar ali intercedendo por você, orando por você, mas é fundamental que você também faça aquilo que você precisa fazer nessa estação. Então, o confidente não é alguém para você se apoiar, o confidente é alguém para te apoiar, entende? Alguém para te ajudar. Terceiro, vença a vergonha e o medo. Abra o seu coração. O medo, ele impede que você expresse honestamente na escrita das suas memórias. Às vezes você começa a escrever as suas memórias e talvez a vergonha e o medo te impeçam de escrever aquilo que você viveu. Eu passei por isso na minha etapa também. Às vezes eu ia escrever as memórias e tinha coisas que eu falava, isso aqui já está tranquilo dentro de mim, para que eu preciso escrever aqui? Mas o Espírito Santo sempre me confrontava que era importante que, mesmo que eu achava que já estava resolvido, era importante que eu escrevesse, porque aquilo fazia parte da minha história. Às vezes a gente passa por um processo de cura como essa jornada que nós vivemos aqui, a gente quer apagar algumas coisas da nossa história, mas na verdade isso é parte da sua história. É importante que você seja curado para que você seja instrumento também de cura, mas isso é parte da sua história. Não será apagado aquilo que você viveu, não será apagado inclusive as cicatrizes, as dores que ficaram, mas agora Jesus quer que isso seja curado para que você também seja instrumento de cura na vida de outros. Então o medo, ele te impede muitas vezes de trazer isso à tona, de trazer isso com coragem à tona. Então não permita que isso aconteça e tenha coragem para você trazer tudo à tona nessa estação. Suas memórias, elas gerarão convicção para um arrependimento e não para condenação e uma paralisia. Vão te ajudar a se arrepender, a escolher uma nova jornada, escolher um novo rumo, mas para que você possa então sair da inércia, sair da paralisia também. Quarto, seja honesto e faça um planejamento. Não se prenda à autocomiseração ou a desculpas. Às vezes você acha que você começa a se prender achando que você é uma vítima da sua história. Aquilo que aconteceu com você, as escolhas, talvez algumas coisas que aconteceram porque alguém fez com você, e algumas coisas por escolhas que você fez e que geraram consequências também na sua história. E hoje estava conversando com uma pessoa, e aí ele me falou que ele me ligou e falou, cara, eu precisava falar, porque eu precisava me abrir, eu estou com vergonha de falar o que eu estou falando, mas eu precisava me abrir, porque eu sei que se eu me abrir, isso vai me ajudar a vencer o que eu preciso vencer nessa estação. E isso é muito importante, nós sermos honestos com a gente mesmo, e a gente entender que nós não precisamos ficar ali achando que nós somos vítimas daquilo que nós cometemos ou daquilo que fizeram com a gente. Então ele comentou algumas coisas, algumas decisões que ele tomou que geraram algumas consequências na vida dele. E ali ele conversando, eu falei para ele, cara, você teve coragem para cometer isso, agora você tem que ter coragem para resolver essa situação. Você precisa ter coragem para fazer o 30 semanas, precisa ter coragem para procurar um acompanhamento, precisa ter coragem para conversar com a sua família, precisa ter coragem para vencer essa etapa, porque às vezes a gente é corajoso demais para pecar, mas é pouco corajoso para restaurar. E a gente precisa de coragem também para esse processo de restauração. Que você seja, então, honesto com você mesmo nesse tempo. Então, trilha ali um plano também com o seu confidente,
Coloque algumas datas de encontros que vocês terão, datas que você vai se comprometer a escrever as suas memórias, o dia que vocês vão fazer também, nós teremos aqui um dia específico para fazer então essa leitura, e vá colocando algumas datas para que você não seja vencido pela procrastinação também. Inclusive você que está no grupo de procrastinação, que você não seja vencido pela procrastinação nesse tempo e que você possa juntar junto com o seu confidente para poderem criar então esse planejamento e vencerem essa etapa. Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Assim como é necessário na nossa etapa do 30 semanas, nós temos um grupo de apoio, é necessário, fundamental, nós temos também um confidente para nós compartilharmos a nossa história. Então, você já pode sair daqui hoje, convidando essa pessoa, você já pode sair daqui hoje num processo de oração, para que você convide a pessoa certa e para que ela te ajude também nessa jornada. Quando nós caminhamos sozinhos, a gente pode até ir mais rápido, mas quando a gente caminha com alguém ao nosso lado, a gente segue mais longe. Então, inclusive, ter um confidente vai te ajudar a completar o seu ciclo do 30 semanas. Certamente ele vai ser alguém que vai te encorajar, certamente ele vai ser alguém que vai te ajudar naquele momento que você talvez tiver um pensamento de desistência, talvez aquele momento que você achar que tem motivos para desistir, o seu confidente vai te ajudar, te encorajar e te lembrar do porquê você está aqui e do processo de cura que Deus estabeleceu para você. Eclesiastes 4:12, e eu encerro aqui, diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Que você, junto com o seu confidente e junto com Jesus nessa jornada, você possa romper todas as etapas de cura na sua história, na sua vida, na sua família, que você possa viver a sua melhor estação. Eu creio que esse será o nosso ciclo de maior ciclo de pessoas concluindo essa etapa do 30 semanas. Eu creio porque nós acreditamos que se tivermos um facilitador, uma pessoa perto da gente, um confidente, nós teremos alguém que irá nos encorajar também até o fim, e eu tenho certeza que você vai concluir essa etapa com muito êxito. Quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante e refletir a respeito disso também, refletir a respeito daquilo que nós estamos falando, mas em especial da sua jornada com Jesus, em especial da sua jornada ao lado dele. Você talvez chegou aqui, já caminha com Jesus e está no seu processo de cura. Mas talvez você chegou aqui hoje e é a sua oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Talvez seja a sua oportunidade hoje de reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador da sua história. Ele é o único capaz de transformar a sua jornada. E se você é essa pessoa hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, quero te pedir só para me dar um sinal com a sua mão. Só quero orar por você. Alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida? Alguém me dê um sinal com a sua mão? Quero só orar por você, onde você está. Alguém? Talvez você já caminhou com Jesus e por algum motivo você se afastou da fé. Talvez por uma frustração, uma ferida, talvez porque você não conseguiu vencer algumas áreas da sua vida e isso te afastou dos caminhos do Senhor. E hoje você gostaria de retornar aos caminhos do Senhor. Se esse é o seu caso, me dê um sinal também com a sua mão. Quero orar por você, Deus te abençoe. Mais alguém entregando sua vida a Jesus ou retornando aos caminhos do Senhor hoje? Te vi aí atrás, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe aí atrás, te vi. Mais alguém retornando aos caminhos do Senhor hoje? Me dê um sinal com a sua mão. Deus te abençoe, bem-vinda de volta. Mais alguém? Meu terceiro e último convite é você que já caminha com Jesus e você ainda não decidiu se batizar. E essa é a etapa para você agora também. Se você gostaria de se batizar, me dê um sinal com a sua mão também, eu quero orar por você. Nós queremos te ajudar muito nesse processo. Alguém aqui que gostaria de se batizar? Amém. Pai, nós te agradecemos aqui por essas vidas, Pai, te agradecemos por aqueles que se entregam ao Senhor nessa noite e cremos que o nome deles está escrito agora no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que eles vivam a sua melhor estação, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse ambiente de cura, de restauração, e te agradecemos porque hoje nessa casa há salvação, Pai.
Em nome de Jesus, nós oramos abençoando cada um aqui e que eles possam viver a sua melhor versão. Pai, nós te agradecemos por tudo aqui, por essa noite, que possamos ir para os nossos grupos agora com ousadia e coragem, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe demais. Lembrando para você, a nossa pergunta facilitadora de hoje é: você já compartilhou a sua história de vida com alguém? Então que nós possamos ir lá, os nossos grupos, acho que vai vir alguém aqui dar alguns recados também. Deus te abençoe demais, forte abraço.